Boa noite, boa noite. Hoje, 6 de outubro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje é a nossa quarta aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível para vocês ainda hoje no portal. Ok? Quem quiser se manifestar, seja dúvida, sugestão, alguma uma opinião, pode se manifestar ativando o microfone ou escrevendo no chat que a gente está acompanhando. Se alguém tem alguma dúvida sobre as aulas anteriores, fique à vontade, tá? Que hoje nós estamos começando mais a nossa quarta aula de 8. Tudo bem? Vamos lá, então. A gente tem por entregar a atividade 3, tá? No domingo, próximo domingo agora, dia 9, tá? São exercícios sobre metrologia, tá? Resultado esperado, exercícios resolvidos. São bem simples, tá? Acho que são 5 exercícios só, bem tranquilinho. Então, nós estamos aqui, ó, nossa quarta aula ao vivo, e vocês têm uma atividade 3, que é uma feita online, para entregar dia 9 de outubro. Tá? São os exercícios, múltipla escolha, bem tranquilinho para fazer, ok? E na próxima aula a gente já começa, já abre para a atividade 4, que será para o dia 23 de outubro. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos que vamos, né? Nossas referências bibliográficas são o livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos, tá? Se alguém quiser uma literatura complementar, a gente tem o livro Instrumentação Industrial, tá? Que vocês podem pegar, ele deve ter na biblioteca de vocês, aí no Evaldo Lloyd, que são vocês aí de Contagem, tem, tem a biblioteca daí é muito boa, já tive aí, tá? Esse livro, Implementação de Equipamentos e Dispositivos, está disponível para vocês no portal, assim como, tá? Está também para vocês aqui no portal, tá? Eu estou aqui em implementação de equipamentos e dispositivos, tá? Eu selecionei aqui para ficar não ícone grande, né? O, aqui, detalhes aqui. E aqui embaixo aqui tem 6 vídeos, tá? Que são interessantes vocês verem sobre os temas das aulas. Um deles eu vou mostrar para vocês hoje no final da aula, se der tempo, tá? Que é o vídeo 5, tranquilo? Mas esses estão sempre disponíveis para vocês aí. E também, né, caso vocês não tenham percebido, né, as videoaulas que a gente está fazendo, essa gravação aqui vai aparecer para vocês aqui, assim como o arquivo PDF dessa apresentação, né, das 3 aulas anteriores já está aqui, ó, 1, 2 e 3, e os vídeos das respectivas aulas. Assim que acabar essa aula, eu já ponho o, o arquivo em PDF, e assim que o sistema liberar para mim o vídeo, eu já disponibilizo para vocês. Então vamos que vamos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Tá? Recebimento de equipamentos e dispositivos, tá? E calibração de instrumentos, né? A gente vai falar bastante de calibração, mas hoje a gente vai dar uma palhinha introdutória. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta antes de a gente começar? Fique à vontade. Sem comentários? Então vamos seguindo. Valeu, Fábio, pelo retorno. Obrigado. Recebimento de equipamentos e dispositivos, né? Tá? A ideia dessa unidade curricular é fazer a implementação, toda uma montagem
de uma estrutura, entender como é feita toda a montagem de um processo, né? De um processo de uma planta. Então, dentro desse processo tem o recebimento de equipamento, que vai ser tudo novo. Então, você vai receber esses equipamentos, como é que você vai fazer? Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho desses procedimentos. Nas aulas anteriores, a gente discutiu a documentação, principalmente a documentação. A orientar o técnico quanto à documentação, à inspeção, à preservação e ao armazenamento dos equipamentos e dispositivos. Eles vão chegar, mas você não vai instalar ele na hora que ele chega, né? Você tem que conferir, tem que fazer tudo nele. O recebimento só se torna importante quando algo de grave surge no momento da instalação. Tá? Esse algo de grave é errado, tá? Se é certo, não é grave. O que acarreta aumento nos custos e atraso na obra. Tá? Então, a gente tem que pensar na organização do recebimento dos equipamentos. A gente tem que ter uma qualificação profissional, né? As pessoas têm que ser orientadas e qualificadas, né? As pessoas envolvidas no recebimento dos equipamentos devem ser qualificadas para conseguir entender documentos, tem que questão dos treinamentos, tratamento diferenciado para dispositivos eletroeletrônicos de grande valor agregado, tem alguns equipamentos que são muito caros, né? Tá? Então tem que ter um tratamento diferenciado para eles. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa situação aí. Normalmente esses equipamentos chegam por transportadoras, né? São entregues em caixas e as transportadoras entregam volumes, elas não estão nem aí com o que tem dentro da caixa. Você vai ter que, você ou a pessoa encarregada vai ter que abrir a caixa para conferir se o item que chegou condiz com o que foi encomendado, se está tudo certo ou não. Documentação, né? A gente tem o checklist, né? O nível de detalhamento da documentação dos produtos é o que nos garante a conformidade com o projeto, né? A gente viu aquelas listas anteriormente lá no projeto, a gente tem que checá-las antes de validar o recebimento. Podemos detalhar a sequência da documentação da seguinte forma, né? A gente tem o projeto, que é o sistema completo, a folha de dados, que é uma parte do projeto, depois que se fez o projeto, elaborou as folhas de dados, tem a ordem de compra, ok? Depois da ordem de compra, ou seja, comprou, registro de inspeção e procedimento de recebimento quando ele chegar. Então, toda essa ordem aqui dentro da pirâmide. Procedimento de recebimento, particularidade de cada empresa, né? Aí, dependendo da empresa, tem um roteiro específico, né? Conhecer os requisitos mínimos para que utilize os métodos corretos e não cometa ações proibidas. Tá? Porque aí você tem que verificar como a empresa trabalha. Ela vai te dar uma rotina de recebimento de equipamentos e você vai ter que trabalhar conforme ela. Por exemplo, no Senai, a gente tem um documento que é a ordem de compra. Tá? Então, a gente tem a solicitação de compra. Então, quando o equipamento chega, eu tenho que pegar a solicitação de compra, verificar se primeiro os valores condizentes com a solicitação de compra são os mesmos que estão na nota fiscal, e depois se o equipamento que está chegando condiz com o equipamento que foi solicitado. Tem que verificar tudo isso. Tá? O procedimento deve constar como desembalar o produto, né? Ação caso o equipamento danificado, né? Quando a gente chegou, um equipamento vem danificado, em algumas situações, né, pelo próprio transporte, o que fazer nessa situação, né? Tá? E você não consegue verificar esse dano, a não ser que ele seja muito, muito grotesco mesmo, no momento da chegada com a transportadora. Só posteriormente você vai verificar isso. Você vai ter que contactar o fornecedor para verificar como fazer. Como a inspeção será realizada, local de armazenamento do dispositivo, como preservar até o momento da montagem, tá? O equipamento chegou, onde ele vai ficar depois que ele for conferido até o momento da montagem. Tem que identificar isso. Como identificar os metais utilizados no equipamento, né? Então, muitos desses equipamentos, na especificação, coloca que tipo de material que ele usa, né? Que tipo de metal.
aí verificar se ele vem com a qualidade conforme foi descrita. Como identificar se o produto está aprovado / reprovado através da etiqueta, tá? Então, tem que verificar isso. Se faz um checklist para verificar. Normalmente você tem um, um documento geral com generalidades e com pontos que você consegue especificar, detalhar mais especificamente alguns itens. Tá? O registro de inspeção, né? Registrar as inspeções em formulários que deve conter. Tá? No caso aqui, a gente tem a inspeção cujo resultado foi aprovado e outra inspeção que o resultado, uma etiqueta que o resultado foi reprovado, né? Aí vai estar o relatório de inspeção, qual o número dele, o fornecedor, o número da ordem de compra, a descrição do item, o responsável e a data, tá? E no caso da reprovação, por qual motivo ele foi reprovado, ok? Aí tem que ter a assinatura do inspetor, método de inspeção, tá? Número de relatório de inspeção do fabricante, status da inspeção, data da inspeção e normas utilizadas na inspeção. Então, tem que observar por que ele foi aprovado ou e por que ele não foi reprovado. Tá? Isso faz parte da inspeção. A ordem de compra, né? Tá? Que ela é emitida pela empresa para pela empresa que vai fazer a implementação do projeto, para o fornecedor, que é o vendedor, né? Só é consultado em caso de dúvida sobre o fornecimento de algum dispositivo. As responsabilidades pela aquisição de novos equipamentos e dispositivos são dos departamentos de compra e de engenharia de projeto. Eles vão estar bem especificados. A sintonia entre o comprador e o projetista deve ser total para que não haja dúvidas sobre as especificações dos equipamentos e dispositivos. Mesmo com essa sintonia bem feita, alguns fornecedores, né, eles entregam alguns equipamentos que não condizem com o que foi pedido, tá? A nível de marca, tem muitas situações que você não pode especificar a marca, você põe uma especificação do equipamento e chega com uma marca rejeitada. Tem algumas empresas que elas colocam algumas marcas de equipamento mesmo, tá? Então, bem taxativa, essa marca aqui não serve, nós compramos dessa, estamos dispostos a analisar outras marcas, mas essa marca X, Y e tal aqui não entra dentro da empresa. Então são marcas que já foram compradas e foram rejeitadas. Tem alguns casos nessa situação aí para diversos tipos de materiais. Tá? Então, aqui a gente tem aqui, né, no caso uma ordem de compra aqui que nada a ver para instrumentação, é cimento, Portland, tá? Aço CA60, arame recozido, né? Então, material de construção civil, mas é uma ordem de compra. Folha de dados, né? No recebimento dos instrumentos, confrontamos os dados do equipamento, do dispositivo, com a folha de dados fornecida no projeto. Então, o equipamento que chegar, ele tem que condizer com o que está no projeto, senão na hora de montar não vai dar certo, né? Normalmente, as principais informações sobre os equipamentos e dispositivos são fixadas em plaquetas no corpo do dispositivo. Aqui a gente tem aqui um transmissor de temperatura da SMAR, né, o TT302, Field Bus, né? Field Bus. Com as características dele. Aqui tem os códigos de ATEX dele aqui e todas as características dele aqui. E é lógico que você pode procurar o manual dele também para ver mais coisas. Todas as informações necessárias estão na folha de dados. Esse documento passa a ser um dos mais importantes nessa fase de projeto. A folha de dados é o manualzinho do equipamento. A nível de projeto, né, o conjunto de documentos deve estar acessível a todas as pessoas envolvidas com qualquer fase do projeto, inclusive o recebimento, né? Então, na hora que for fazer o recebimento, tem que ter acesso à folha de dados. Dúvidas e alterações realizadas em qualquer fase do projeto devem ser de conhecimento dos responsáveis pelo projeto. Se houve alguma alteração em algum equipamento na hora de adquirir, mudou a especificação, isso tem que estar documentado para que quem for receber, na hora que consultar
for consultar o projeto, já tenha sido feita a alteração, senão ele vai, a chance de rejeitar o equipamento que chegou é muito grande. Inspeção, né, é o processo de medir, ensaiar ou examinar a unidade de produto para verificar se suas características estão de acordo com as especificações técnicas contratuais, ou seja, se o produto que está sendo entregue é aquele que você realmente solicitou. A inspeção visa unidades de produtos aceitáveis e não aceitáveis, o que está dentro da tolerância e o que está fora da tolerância, o grau de conformidade, requisitos desejados de qualidade, fazer chegar mais breve possível aos responsáveis relatórios que apontem as deficiências observadas. Né? Quando está tudo ok, né, não tem problema, né? Então você pode receber, dá um visto e segue o trâmite legal da papelada. Mas quando tem uma não conformidade, tá? Isso aí tem que não é só jogar na papelada lá que não aceitou e deixar a papelada correr, né? Normalmente a gente faz uma comunicação verbal, eu gosto de fazer muito por meio eletrônico, né? E-mail, tá? Porque aí você já tem um documento, já tem a alegação que você documentou, ou seja, esse equipamento chegou com essa não conformidade, o que deve ser feito, aí fica tudo documentado que fica validado, né? Quais ações vão ser feitas depois, aí é a equipe para cima que vai descobrir o que fazer. Critérios de inspeção, né? Quais os critérios que a gente usa para fazer a inspeção? A gente tem a inspeção quantitativa, né, por quantidade, a quantidade de produtos a serem inspecionados, os custos envolvidos na inspeção, histórico da qualidade do fornecedor, tipo de produto. Uma vez avaliados esses fatores, devemos optar pelo tipo de inspeção quantitativa a ser adotada. Então, porque o que acontece? Dependendo do produto, você tem que testar todos eles. Tem produtos, você não precisa testar todos, né? Se testou um, os outros vão estar na mesma linha. A gente tem a inspeção 100%, considero que todos os produtos serão avaliados individualmente. Toda inspeção deveria ser 100%, mas frequentemente a inspeção 100% é excessivamente cara. Aqui a gente tem uma imagem aqui de algumas peças chegando e sendo inspecionadas. Aí vai verificar o status de cada uma delas, tá? Os pontos críticos, tá? Medidas, são peças mecânicas, né? De conexão, então tem que verificar tudo essas características. Boa noite, Arthur. Inspeção por amostragem, tá? Ela é mais econômica, né? Uma amostra selecionada aleatoriamente e é avaliada em conformidade com os requisitos de qualidade. Aí a gente também observa o histórico do fornecedor, né? Aí o que acontece? Você vai comprar 100 peças de um determinado produto, 100 peças idênticas, é lógico, né? E lá você tira duas, três aleatoriamente e faz a inspeção nelas para ver a qualidade delas. Se as três passarem, por exemplo, aí entende-se que todo o lote está ok. Tá? Aí você vai simplesmente fazer verificar a quantidade, se está conforme. Não vai fazer a inspeção detalhada em todas as 100 peças. Boa noite, Marcone. Caso durante o processo de inspeção por amostragem seja percebido que o produto não atende aos requisitos de qualidade, será necessário aumentar a amostra ou mesmo adotar a inspeção 100%, né? Se você escolheu três lá, duas estão ok e uma não está ok, então a probabilidade de ter mais alguma não ok é muito grande e vai ter que fazer a inspeção 100%. Existem dois tipos de inspeção por amostragem, né? Inspeção por atributos. Essa inspeção é feita frequentemente de forma visual, apontando defeito e rejeitando a peça. Tá? E inspeção por variáveis. Tá? É realizada comparando os resultados em uma escala de medição por pontos, tá? Sendo seu resultado apresentado em valores numéricos. Né? Aí você vai fazer medidas na peça, né? Seu ponto crítico da peça é uma medida de comprimento, de âmbito interno, aí você vai fazer essas medidas para verificar. Tá? É uma inspeção por variável. Tá? Todas as duas são válidas de acordo com o tipo de equipamento que está chegando.
Preservação, caso não tenhamos cuidado com a integridade dos materiais recebidos até o início da produção, esses ativos poderão não funcionar bem como esperado. Tá? Verificar o manual do fabricante. Preservação inicial fica a cargo do próprio fabricante, como a colocação de sílica na embalagem, né? Que é sílica para diminuir a possibilidade de acúmulo de umidade, né? Então, é o de graxa antioxidante, no caso de peças mecânicas, em orifícios não tamponados. O manuseio de cartões eletrônicos com pulseira antistática, né? Então, equipamentos eletrônicos que a gente possa ter contato com as partes dele. Então, quando for manusear, mesmo na inspeção, na montagem, a todo momento, tá usando o equipamento antistática, né? A pulseira em cima de uma mesa com a manta antistática. Isso vai depender do tipo de equipamento que a gente está usando, né? Um ponto que devemos ressaltar e que os cuidados com a preservação podem mudar de uma região para outra, né? Tem região, por exemplo, que a questão de oxidação é maior do que outra região, próxima, por exemplo, próxima a as praias, por exemplo, o nível de oxidação é maior, próximo de lagos também, a poder da umidade, principalmente em partes metálicas, tá? Então, tem várias características de temperatura, né? Dependendo do produto que ele tenha a sua estrutura baseada em plásticos, né? Em PVC, se você deixar ele num ambiente que é muito quente, ele pode mudar sua conformidade, se danificar, mudar de cor, né? Com a radiação solar. Então tem que observar toda essa questão de uma região para outra. Armazenamento, né? É a última etapa do recebimento, tá? Identificação com etiqueta, né? Então, vai abrir uma caixa, verificou tudo lá, é bom que você coloque do lado de fora da caixa, no local visível, o que tem dentro dessa caixa, né? Fica mais fácil. Armazenar em suas embalagens de origem, né? Que normalmente você já preserva o equipamento, né? Ele tem um isopor, uma espuma lá dentro protegendo ele, então já facilita. Se você ficar tirando os equipamentos das embalagens, acumulando eles lá, eles vão perder parte da proteção. Equipamentos eletrônicos e outros materiais deverão ser armazenados em ambientes com temperatura e umidade controlada, né? Então, longe dos intempéries, que é chuva, entre outras coisas. Quando o local de armazenamento do produto, devemos seguir os requisitos do manual do fabricante. Caso o manual não faça referência, devemos nos orientar pelo bom senso, né? Eu não vou colocar um equipamento eletrônico numa área que tem, tem chance de ter respingos, ter umidade, tá? A área que pode, que ele pode, um local que ele pode cair e se danificar. Então, a gente tem que observar todos esses detalhes. Alguma dúvida sobre recebimento e verificação? Isso a especificação em si é muito, o detalhe é muito correlacionado com o que você está recebendo, né? Eu falo por experiência esses dias não, tá? Uns 3 meses atrás nós recebemos aqui na escola para uns 5 transmissores da Smart, 5, 10, foram 10, 5 de pressão diferencial e 5 de temperatura, isso, 10 transmissores, tá? A gente pega a especificação, pega a nota fiscal, pega a ordem de serviço, abre a caixinha, vai verificar, tá? Lá a gente vê o código dele, não vem manual, tá? Os da Smart, a gente tem que entrar na internet para ver a especificação do manual, verifico, na época eu peguei um de temperatura e um de nível, fiz as conexões dele, conectei com temperatura com um RTD, né, um PT100, e verifiquei o funcionamento, tá ok. Por amostragem de um deles, tudo tá ok. O de nível por pressão mesmo, né? Injetei uma determinada pressão, verifiquei o funcionamento, deu tudo ok. Configurou, comunicou normal lá com o transmissor Hart, né? Eles eram Hart, então tá tudo ok. E
em conformidade, não precisei fazer todos os testes com os 5, né? Com os 10, né? Tá? 5 pressão diferencial e 5 de temperatura. Tá? Mas tudo ok. Tá? Se a gente tiver algum problema, por exemplo, o fornecedor, a Smar, a empresa que dá suporte técnico para a gente, dá tudo. A compra foi direto com o vendedor, então você tem toda essa questão do know-how. Tá? Então, a inspeção, tá, é de acordo com o equipamento e com o fornecedor. Tá? Nisso que eu falo, que a gente fala com vocês. Alguma pergunta, alguma colocação sobre inspeção? Fiquem à vontade. Depois a gente vai falar de calibração. Valeu, Fábio. Então vamos seguindo, né, nosso caminho aqui. Calibração de instrumentos. Tá? Calibração é a comparação dos valores indicados por um aparelho de medida contra outro de padrão igual ou melhor. Calibrar é verificar quanto a indicação de um instrumento de medida está distante dos valores estabelecidos por padrões determinados. A gente tem um instrumento de medida para para fazer a calibração dele. Eu vou pegar um outro instrumento que a gente chama de instrumento acreditado, né? Aquele que eu acredito, que eu tenho certeza que ele está ok, ele tem um certificado mais validado, ele é a minha referência. Faço a mesma medida com os dois e comparo o os valores para ver o nível de exatidão que o meu instrumento tem. Então, essa é a ideia da calibração. Para um instrumentista calibrar um instrumento, ele deve realizar um conjunto de operações e procedimentos cuja finalidade é verificar a sua confiabilidade e atestar a qualidade de suas medidas sobre uma determinada variável do processo. A gente tem uma imagem aí, né? Um timão aqui, um calibrador por timão aqui, tá? Já está ligado no computador para verificar os níveis. Então, isso é um processo de calibração. Por que fazer a calibração, né? Em diversas situações, operadores e mantenedores duvidam da indicação de instrumentos durante a leitura das variáveis de um processo. Em determinados casos, é possível conviver com a indicação errada de uma variável por longos períodos de tempo. Já em outros, esse tipo de erro é comprometedor e uma calibração do instrumento pode ser imediatamente solicitada. Tá? Quando a gente trabalha com automação, né, nos processos, os valores das grandezas que a gente está trabalhando, eles que definem as medidas que vão ser tomadas, tanto manualmente quanto automaticamente pelas máquinas. Então, se as informações foram passadas de formas errôneas, tá, as decisões também serão errôneas. Tá? Então, a gente tem que observar isso. Por que fazer a calibração, né? Nas situações em que a indicação correta é essencial para garantir a qualidade do processo, não é recomendável esperar o instrumento acusar um defeito de indicação. As calibrações devem ser programadas. Então, como é que eu vou saber que o instrumento está indicando errado, tá? Um valor errado, somente quando eu perceber que o produto saiu com baixa qualidade, em determinada qualidade lá, então eu vou deixar o meu processo, tá? Trabalhar errado para descobrir que o instrumento está informando errado. Então, quando a gente trabalha em produção, né, o processo produtivo, ele é a prioridade de tudo. Então, ele tem que estar sempre eficiente, porque se eu esperar um produto ser produzido de forma errada, eu estou perdendo tempo, tá? Que é dinheiro, né? Estou gastando energia, matéria-prima e deixando de produzir o produto certo. Então, isso tudo
interfere em custos. Então, a gente tem que fazer com que o produto seja sempre o ideal dentro dos padrões. Então, isso requer que o meu instrumento, teoricamente, não apresente falhas. Então, para verificar isso, em intervalos pré-definidos, são feitas calibrações e são feitas essas comparações, que em alguns casos são feitos no próprio campo, e outras tem que tirar o instrumento, levar para o laboratório, fazer a verificação. Quando eu tiro um, eu deixo o outro já calibrado no lugar, então eu faço a substituição do equipamento, tá? E levo o outro para o laboratório e vou fazendo essas trocas aí, sem perder qualidade na produção, tá? Que esse é o objetivo principal. Portanto, a calibração de instrumentos deve ser feita sempre que houver a dúvida sobre a indicação ou, como algumas situações exigem, devem ser realizados em intervalos de tempos pré-estabelecidos, que é o mais definido hoje, que é o mais recomendado hoje para os processos de automação. Aplicações da calibração. Qualquer atividade industrial ou comercial que utilize a medição de uma grandeza física relacionada com a sua atividade produtiva ou comercial aplicará, em algum momento, o conceito e as práticas relacionadas à calibração de seus instrumentos de medição. A calibração de instrumentos possui diferentes aplicações nas atividades produtivas, sendo as mais usuais a calibração de instrumentos de medição e controle de processos, referenciada como chão de fábrica. Como exemplo, num cotidiano nosso, e sem entrar dentro de uma fábrica, né, que a gente passa. Sempre que a gente vai no mercado, supermercado, padaria, açougue, é, sacolão e tudo, a gente tem uma balança, né? A gente compra muitas coisas por quilo, né? Aquela balança tem que ter periodicamente ser calibrada, tem que ter uma empresa que vai certificar que os valores dela estão corretos, valores de medição, por uma, um selo de padronização, que o balança requer o selo, e a data da calibração, que foi feita a calibração, e a validade da calibração. Assim como também as bombas de combustível também são calibradas periodicamente para verificar se elas estão condizentes com o valor do volume, né, que dá a vazão. Então, tudo isso é verificado. São aplicações para a automação da calibração do dia a dia. Isso dentro do setor industrial vai trabalhar da mesma forma. Calibração em instrumentos de chão de fábrica. As empresas como químicas, petroquímicas, petrolíferas e as de celulose empregam sistemas de produção em processo contínuo, né? O que é o processo contínuo? Tá? Aquele onde a matéria-prima entra, passa por diversas transformações e lá na frente sai um material, um produto ou um subproduto. Então, ele de forma contínua vai fazendo a transformação. Então, esse processo contínuo, tá? Ele é importante porque você tem, como o fato, o próprio nome já diz, ele é contínuo, ele trabalha 24 horas por dia, então você precisa de estar fazendo essas medições o tempo todo. Os produtos e fluidos circulam por tubulações e equipamentos sem que haja um contato direto do operador com os produtos. As medições efetuadas por instrumentos de chão de fábrica, como sensores e transmissores, localizados em diferentes etapas do processo, permitem que os operadores monitorem e controlem as variáveis dentro dos valores especificados pela engenharia, né? Controle a vazão, controle a temperatura, controle a pressão, controle o nível, tá? Além das variáveis analíticas, né? Controle de pH, entre outros. Nessas empresas, a confiabilidade e a continuidade operacional dos processos dependem das medições corretas fornecidas pelo instrumento. Por isso, é necessário que o acompanhamento da calibração periódica dos instrumentos de processo e todas as informações são arquivadas em planilhas para consultas históricas dos respectivos instrumentos.
Então, você tem a gente chama de relatório de calibração, que eles são armazenados, tá? Durante muito tempo, armazenamento em papel mesmo, hoje está praticamente tudo em software, tá? Se armazena, gera um certificado digital, tá? E já faz tudo isso automaticamente. Tem instrumento de calibração que ele mesmo já gera o relatório digital para a gente não precisa preencher nada, só coloca lá, faz a calibração automática. Ele define os pontos, que a gente vai falar os pontos depois, que já gera a calibração. Devido à grande quantidade de instrumentos instalados para monitorar e controlar os processos da empresa, a calibração possui uma grande aplicação na confiabilidade operacional das empresas, né? Aqui a gente tem um transmissorzinho, ok? Então, você tem diversos equipamentos instalados na empresa e nem todos eles, quando você for fazer a calibração, você tem condição de te retirar ele do processo, você não vai ter um reserva, assim dizendo, para cada um deles, né? Então, alguns deles você faz a calibração, dependendo do processo, do estado crítico dele lá, no próprio local durante o trabalho, e cria uma condição com o processo de operacional lá para fazer essa calibração, interromper o processo, se for necessário, tá? Fazer essa calibração durante a própria produção, sem parar a produção, tá? Sem retirar ele do chão de fábrica. Muitas empresas possuem certificações de qualidade nos seus processos produtivos para, para obterem os respectivos certificados e manterem o padrão de qualidade para futuras auditorias, investem na melhoria dos instrumentos e medições e nos controles de seus processos. Então, se eu tenho a certificação do meu produto, né, se eu estou aqui, por exemplo, em Patinga, próximo da Usiminas, né, a Usiminas ela tem que certificar que um determinado aço dela tem aquelas características que o fornecedor. Então, ela tem que ter os instrumentos que vão atestar aquilo, aquele detalhe lá que ele tem que o aço que ela está entregando tem aquela certificação, os instrumentos precisam ser certificados para garantir que as medidas informadas por eles sejam validadas. Uma das certificações conquistadas com esse fim é a ISO 9001, né, que é a certificação de qualidade, a qual recomenda às empresas estabelecer processos para assegurar que o monitoramento e a medição possam ser realizados de maneira consistente, que garantam a qualidade proposta. Você tem que ter todo esse monitoramento, né? Várias empresas aí, hoje não se faz mais armazenamento de dados no papel, mas você tinha mesmo durante um controle, você tinha alguns pontos críticos no processo, nesse processo contínuo, que em algumas situações, eu, por exemplo, quando trabalhei na Uzi Minas, a cada 2 horas você tinha que fazer um relatório de informando alguns valores críticos em alguns processos e na minha época a gente fazia sair no campo, anotava no papel, depois voltava e no computador digitava, aquilo tudo ficava armazenado, você conseguia depois consultar e verificar a escala de valores para ver a regularidade das medições e comparar com o resultado do produto que sai. Então, isso consegue. Calibração de instrumentos de laboratórios acreditados. Dentro das empresas, as calibrações de instrumentos são realizadas pela comparação de suas medições com as de outros instrumentos denominados padrão, né? Quando a gente falar em instrumento padrão, é um instrumento de referência. Porém, até mesmo instrumentos padrão necessitam ser calibrados periodicamente. Essa atividade é realizada por laboratórios acreditados, que são especializados em calibrações técnicas e científicas. Então a empresa ela tem autonomia para fazer as calibrações dentro do chão de fábrica dela lá, usando um instrumento, e esse instrumento dela, para poder gerar um relatório de calibração, validar um relatório de calibração, ele precisa ter um relatório de calibração dele por um laboratório. Então, para fazer a calibração no chão de fábrica, ela ter valor, o instrumento de referência, o instrumento padrão, deve ter sido calibrado em um laboratório. Então, você tem essas características aí. Aqui a gente tem um procedimento, né? A seleção do padrão de calibração.
Aí a gente vai, esse padrão de calibração depende da grandeza a ser medida, né? Verificar para que finalidade o instrumento de trabalho será utilizado. O Ranger, né? A rangeabilidade dele, né? É a faixa de indicação de 1,3 a 1,6 vezes maior que o instrumento submetido à calibração, tá? Que isso aqui é a característica do instrumento padrão, tá, gente? Certificado de calibração, verificar se existe um certificado e a validade do certificado do instrumento, tá? Então, para me ter uma seleção do padrão de calibração, eu tenho que obedecer essas características aqui, tá? A grandeza, o range dele tem que ser de 1,3 a 1,6, né? Não pode ser igual nem menor, tá? Mas também não pode ser muito maior, porque ele vai perder a sensibilidade. E tem que ter o certificado de calibração. Aqui é exemplo no certificado de calibração, né? Certificado de calibração, número com a data, tá? Aqui é um manômetro analógico, né? Faixa de indicação de 0 a 10 kg força por centímetro quadrado. O valor de uma divisão dele é 0,05 kg força por centímetro quadrado. Aí o fabricante, se tiver modelo, está aqui, número de série, autentificação do código lá, solicitante, nome do cliente, tá? E a solicitação, que é a nota fiscal, ou seja, tudo é feito normal. Padrão de referência, tá? O padrão de referência é a balança de pressão, fabricante, né? O instrumento que vai fazer a calibração dele, número de fabricação, as características de fabricação, né? Aí tem aqui a balança de pressão com certificado de calibração, com o código dela emitido, válido até, todo certificado de calibração tem a validade, tá? E informações gerais, características de ambiente, né? Principalmente na área dimensional, né? De calibração dimensional, ela tem muito a ver com temperatura, né? Então a temperatura tem que estar controlada, né? Aqui, por exemplo, ó, 20 graus, mais ou menos 2 graus. Então tem que estar entre 18 e 22. Eu fui uma vez visitar aí o laboratório aí do Evaldo Lodge, da escola de vocês aí, ele tem um laboratório de metrologia aí, né? Aí fui verificar os procedimentos aí, já tem alguns anos já, interessante. Você vai entrar você entrar no prédio do laboratório, né, já tem a porta e uma antiporta para controle de temperatura, tem limitação de quantidade de pessoas que podem estar circulando lá dentro, lá, porque cada pessoa que entra é uma carga térmica no ambiente, essa carga térmica já vai alterar a temperatura, que a temperatura do nosso corpo é em torno de 36, 37, quase 38 graus, então ele vai aumentar a temperatura do ambiente. Nas salas que está sendo feito a calibração, durante o processo de calibração, a porta não pode ser aberta, ninguém pode entrar nem sair para não ter a variação térmica, da carga térmica, e a calibração só inicia quando a temperatura estiver estável por um determinado momento. Então, você tem todas essas características para fazer uma certificação de um instrumento acreditado, tá ok? Aquele instrumento que vai servir de padrão de calibração para o chão de fábrica. Aqui a gente tem os dados, né, como é um manômetro, né? Aí os valores, né, inseridos nele, tá? Aqui a gente tem dois ciclos, né? Faz duas medidas, tá? No primeiro ciclo tem os valores ele é de 0 a 10 kg força por centímetro, ele vai fazendo a aplicação de valores aqui progressivamente, vai aumentando a pressão, aqui a gente fala o ciclo ascendente, chegou lá, depois faz regressivamente, vai diminuindo a pressão e anotando, depois faz o segundo ciclo, duas medidas, e verifica-se a média entre essas medidas, tá? Para depois colocar nas planilhas, tem umas planilhas aí, ó, no material de prática de vocês de calibração, tem uma planilha lá legal para danar que já dá todos esses erros aqui, tá? Easter eggs, já coloca todos já
todas as contas são automáticas, que é uma planilha do Excel. Ela facilita bastante. Você só insere os dados do instrumentos, né, as características, o Ranger, as especificações dele, até o nível de tolerância, e no final ele já dá o veredito se ele passa ou não na calibração. Até aí alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Termos importantes usados na calibração, né? Calibração pode significar três coisas diferentes, né? Que é compensação do sensor, configuração de faixa, que é uma nova variação, ou compensação da corrente. Então, os outros termos que tem aí, tá? O que é ajuste do sensor, tá? A compensação do sensor é a correção da leitura digital do sensor após a conversão de analógico para digital. Então, a gente tá com as características aí e faz uma correção. Tá? O, a nova variação, não, que é o rearrange do transmissor. O rearrange é a configuração dos valores inferior e superior correspondentes aos valores de entrada, nos quais a saída do transmissor deve ser de 4 a 20 mA, respectivamente. É especificar os limites, né? Limite inferior e limite superior. Então, eu coloco a pressão, por exemplo, um transmissor de nível, né? Eu vou colocar a pressão independente muitas das características vai ser de acordo com a instalação, né? E vou informar o ponto zero, né? Ponto zero de nível e o ponto 100 de nível. Qual a pressão que vai estar com um com o outro, que esses valores aí vão ser os 4 a 20 mA, respectivamente. E o ajuste de corrente é a correção da saída analógica do transmissor, tá? Que hoje, esses transmissores que a gente trabalha com ele hoje, praticamente não tem esse ajuste de corrente mais, somente os transmissores analógicos que se fazia isso, tá? E não sei se na escola de vocês tem analógico. Aqui na escola de Patinga a gente não trabalha com ele mais, né? Uns anos atrás tinha desses aqui, mas é bem inviável trabalhar com ele. A gente trabalha com Hart, Field Bus e Profibus. São todos digitais, tá, gente? O Hart é meio do caminho. É, como calibrar um transmissor inteligente, né? O ajuste do sensor, que é o ajuste da faixa, que é o redimensionamento, ou o ajuste da corrente para o transmissor inteligente de pressão, temperatura, nível, fluxo, ou transmissor de medição, requer um comunicador do tipo portátil. Então, essa calibração aí, na realidade, é só informar valores, né? É um configurador que a gente fala, né? Que pode ser um laptop, um software, ou um computador, tá? Então, é, é um equipamento, né? Tem vários modelos, mais à frente vai aparecer alguns aí. O que a gente adquiriu agora, ele funciona como é um software, tá? Ele funciona com Bluetooth, e pode funcionar no celular, no tablet, tá? Ele tem um adaptador e conecta nele, ele consegue, como é um instrumento inteligente, ele tem a comunicação digital, você abre as telas e faz os ajustes nas telas. O ajuste de sensor requer uma entrada física seja aplicada, a configuração do intervalo não necessita, o ajuste de corrente requer que a saída seja medida, né? Então, você tem que estar medindo para verificar esse rearranjo da corrente. Mas tudo é via software, nesses instrumentos inteligentes de hoje, que são Hart, Fieldbus e Profibus. Rangeabilidade. Tá? Rangeabilidade é a razão entre o menor intervalo permitido e o limite superior do sensor. Por exemplo, se o limite superior de um sensor for 80 kPa e o intervalo mínimo for de 2 kPa, a taxa de abertura de faixa, que a gente chama de reabertura, desse instrumento é 40:1. Eu pego o limite superior e divido pelo valor mínimo, dá 40:1. Então, ele consegue uma percepção de 40:1. O que é elevação de zero, né? A elevação de zero é quando o valor da faixa mais baixa, que é o ponto de 4 mA, está abaixo do zero. Por exemplo,
a faixa de menos 25 a 100, de menos 100 a 0, de menos 100 a menos 20, quaisquer valor. Tá? O que é supressão de zero? Supressão de zero é quando o valor da faixa mais baixa, que é o ponto 4 a 20 mA, está acima do zero, por exemplo, na faixa de 20 a 100. Tá? Então, eu tenho elevação e supressão de zero. O que é um calibrador de documentação? O calibrador de documentação combina a funcionalidade de um calibrador portátil com a de um comunicador de campo portátil em uma única ferramenta. O calibrador de documentação se comunica digitalmente com os transmissores inteligentes e pode documentar automaticamente a calibração a ser realizada. Então, ele aplica os valores de calibração, faz as medições, tudo automaticamente, depois gera o relatório. Bem tranquilo, você só prepara o instrumento, dá um start, ele faz a calibração, demora um pouquinho para fazer a calibração, e depois ele já gera o relatório. Bem tranquilo, é um calibrador de documentação. Por que os pontos de extremidade de sinal analógico são 4 a 20 mA e não outros valores? Tá? Os pontos finais de 4 e 20 mA evoluíram do 3 a 15 PSI, que é da pneumática. 4 mA para verificação de zero ao vivo e o intervalo sendo acionado para a linearidade. A gente não usa o zero porque se houver um equipamento danificar ou romper o cabeamento, tá, vai dar zero. Então, esse zero, aí, a ausência do zero aí, já é para a gente um sinal de erro. Então, por isso que começa no 4. O que é calibração sem papel? Um calibrador de documentação pode documentar automaticamente a calibração realizada, eliminando a necessidade da área de transferência de formulários de papel. Então, vai ficar tudo um documento em PDF. E a rota de calibração? A rota de calibração é a ordem que os instrumentos serão calibrados. Geralmente, aqueles que uma área da planta, mas pode ser por tipo de instrumento ou por data de vencimento de calibração, o que for mais eficiente. Tá? Então, você tem dentro de uma planta, dentro de uma empresa lá, diversos instrumentos. Você não vai colocar todos eles para vencer a calibração na mesma data, porque você vai saturar o sistema de capacidade de calibração. Tá? Então, o que se faz? Se cria intervalos e cria uma rota, né? Então, você tem sempre dentro de alguns instrumentos tem que ser calibrado a cada 30 dias, outros a cada 3 meses, vai depender do processo e do tipo de instrumento. Aí se tem uma rota, se faz um mapeamento, depois que gerou toda aquela rotina ali, fica mais fácil para fazer essa calibração. A gente pensa num ciclo de um ano, né? Como zerar um transmissor? Para zero, um transmissor pode ser o ajuste de zero ou definir o valor do intervalo mais baixo. Por exemplo, transmissor de nível, né? Quando ele está instalado lá, eu coloco ele pressão diferencial, eu cheguei lá, ele está com o nível no ajuste de zero, tem uma quantidade de líquido que está indo, está dando uma determinada pressão que ele está informando que não é zero. Eu chego lá com o configurador e falo com ele, ó, esse valor de pressão aí é zero. Pum, zerei o instrumento. Bem simples. Conceitos básicos do 4 a 20, a forma mais popular de transmissão de sinal usada nos modernos sistemas de instrumentação industrial é o padrão de corrente contínua de 4 a 20 mA. Esse é um padrão de sinal analógico e esse sinal de corrente elétrica é usado para representar proporcionalmente as medições ou sinais de comando. Normalmente, um valor de corrente de 4 mA representa 0% da escala e um valor de corrente de 20 mA representa 100%. Então, de 4 a 20 é de 0 a 100% do valor. Tá? Ranger inferior e ranger superior. E qualquer valor atual entre 4 e 20 mA representa uma porcentagem proporcional entre 0 e 20 mA. Então, de 0 a 20 mA é linear, tá? Na mesma proporção, entre 0 e 100%. Tá? A tabela a seguir mostra os valores reais e percentuais correspondentes para cada incremento de 25% de 0 a 100.
Todo técnico de instrumento, encarregado de manter instrumentos analógicos de corrente elétrica de 4 a 20 mA, memoriza essa tabela por utilizar como referência no processo de calibração e ajuste de instrumentos. Então, a gente sempre que a gente for fazer a calibração, a gente olha esses valores aqui, ó, 0, 25, 50, 75 e 100% do processo. Então, se eu for calibrar um transmissor de nível, tá? Meu nível 0, meu nível 100%, 25, 50, 75. Se eu for medir a corrente, os valores aqui são bem tranquilos. Ó. O 0 é 4, o 25 é 8, é só somar 4 mA. 50 é 12, 75 é 16 e 100% é 20 mA. Então fica muito mais fácil para a gente memorizar e esses 5 valores aqui de conferência na calibração são suficientes para ver a questão da linearidade e da precisão do instrumento. Por exemplo, se fôssemos calibrar um transmissor de temperatura de 4 a 20 mA para uma faixa de medição de 50 a 250 graus, tá? Poderíamos relacionar os valores de temperatura criando um gráfico como esse. Não tem necessidade de criar um gráfico, né? Mas a gente sabe que os 50, ó, o 4 mA equivale a 50 graus e os 20 mA a 250. Aí criou aqui, qualquer temperatura que eu quiser lá, eu já chego aqui, eu vou ter o valor dela em corrente. Então, é só verificar, por exemplo, 180 graus aqui, ó. Daria aqui, ó. Daria entre 14 e 15 mA. Então, 14,5 mA. Essa seria a corrente que teria que estar sendo informada quando a temperatura for 180. A gente não precisa fazer uma tabela para cada instrumento, tá? O que vale para nós é isso aqui. Isso não é diferente do padrão do sinal pneumático, tá? Que hoje é pouco usado, né? É de 3 a 15 libras por polegada quadrada, que é 3 a 15 PSI, em que o sinal de pressão de ar varia proporcionalmente a alguma variável de processo, medida ou sinal de comando. Ambos os padrões, 3 a 15 PSI, 4 a 20 mA, por ter o valor inicial maior que zero, tá? 3 e 4, disse que possui o que a gente chama de zero ao vivo, porque seus intervalos começam com um valor diferente de zero. Esse zero ativo fornece um meio simples de identificar um valor de zero legítimo de um sinal com falha, por exemplo, tubo com vazamento ou cabo danificado. Eu já trabalhei com os instrumentos, né? A gente chega lá, tinha instrumentação bem analógica, há 20 e poucos anos atrás. Os instrumentos, quando davam um problema na linha deles lá, você chegava lá, um exemplo, um tanque de 0 a 120 mil metros cúbicos, né? 120 metros cúbicos, 120 mil litros. Tá? Quando o nível dele ficava abaixo de zero, o ponteiro ficava abaixo de zero, a gente sabia que tinha alguma coisa errada, porque não tinha valor abaixo de zero. Então, era uma interrupção de cabo, algum defeito na linha. Aí a gente conseguia identificar que a medida lá era diferente do zero, porque o tanque podia estar vazio. Então, se fosse olhar a partir do zero, desse um defeito, ele ficasse no zero, o tanque está zerado. Não, mas abaixo já indica para a gente que tem um problema. Isso é uma grande vantagem desse zero ativo. Aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos usados de calibração, né? Um calibrador de pressão, esse instrumento aqui, ele consegue medir a corrente, ele fornece a pressão, tá? Ele tem alguns valores de pressão, ele foi feito para fazer dentro daquela faixa de 3 a 15 PSI, né? Aqui ele está com 13 PSI, tá? Vem cá, desculpa, esse aqui não fornece, não, esse aqui ele mede aqui, tá? Esse aqui, o fornecedor é esse cara aqui, essa bombinha manual aqui. A bomba manual fornece um valor para cá, que ele mede, e fornece o valor para o transmissor. Tá? Tem uns instrumentos que fornecem, tá? Aí ele vem cá e faz a medição, e de acordo com o que ele está aplicando aqui, ele mede a corrente e você vê essa linearidade. Então, o transmissor de pressão está aqui. Aqui a gente tem a balança de peso morto. Balança de peso morto é um padrão de calibração que usa o princípio de um equilíbrio de pressão para calibrar instrumentos de medição de pressão. As balanças de peso morto usam pesos calibrados para
aplicar pressões conhecidas a um dispositivo em teste para fornecer uma solução simples, uma boa relação custo-benefícios que cobre uma ampla gama de calibrações de pressão. Então, vai colocando os pesos de um lado, comparando com o outro. A bomba de comparação, chamada também de timoneiro, né? Essa bombinha aqui, ó, tá? Você roda para um lado, roda para o outro aqui. A bomba de calibração é um dispositivo utilizado ao manômetro. De um lado aqui você põe um manômetro a ser medido, do outro um manômetro de referência. A mesma pressão vai para os dois, tá? Então eles têm que ter a mesma indicação. A bomba de calibração por comparação é amplamente utilizada em diversas áreas da indústria. Então, para calibrar manômetro no chão de fábrica, você tira ele do processo, encaixou, pegou o manômetro acreditado de um lado, faz aquela tabelinha lá com os valores, tá? Pode ser de 10, a cada 10% ou 0,25, 50, 75, e aplica os valores na ascendente, na descendente, dois ciclos, faz as comparações, aprova ou reprova o instrumento. O calibrador eletrônico, né? Aí é todo eletrônico mesmo, para fazer esse processo. Tá? Esse carinha de baixo aqui que é o calibrador, que é esse cara aqui, tá? Esse aqui já gera a pressão, tá? Ele aplica a pressão e faz a medição. Aqui eu tenho um calibrador eletrônico de temperatura, né? Então, ele faz a calibração, ele tem um poço aqui onde eu ponho o instrumento que vai ser calibrado aqui. Posso colocar ele aqui. Ele faz a medição interna da temperatura, ele gera uma temperatura lá dentro, ele faz o aquecimento. Esse programa faz de aquecimento, que esse aqui é que ele faz, e ele gera aquecimento para fazer as comparações, tudo automático. E a ligação para ele, ok? Tipo de conexão, isso a gente vai falar mais à frente. Dúvidas? Antes de perguntar aqui, de fechar aqui, mostrar aqui para vocês, vídeo rapidinho, tá? Teoria envolvendo calibração. Olá pessoal, nessa unidade curricular vamos estudar noções e conceitos básicos de metrologia, aplicados à calibração de instrumentos. Preparado? Olá pessoal, nessa unidade curricular vamos estudar noções e conceitos básicos de metrologia, aplicados à calibração de instrumentos. Preparados? Para começar essa videoaula, iremos abordar o conceito do termo metrologia. Você sabe o que é metrologia? Pois bem, metrologia é definido como a ciência de medições e suas aplicações, abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos relativos a medições em quaisquer campos da ciência ou da tecnologia. Agora que sabemos o que é metrologia, vamos avançar e conhecer sobre a hierarquia metrológica. No topo da pirâmide, identificamos padrões internacionais para pesos e medidas, utilizados na rastreabilidade dos padrões nacionais, que no Brasil estão localizados em institutos de metrologia, o IMETRO. Estes padrões nacionais tornam-se referência para os demais laboratórios de calibração e ensaio, compondo a Rede Brasileira de Calibração e Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Na base da pirâmide estão localizados os laboratórios inseridos no meio industrial, responsáveis por realizar o controle de especificações técnicas garantindo a qualidade no processo de fabricação de produtos. E você sabe o que significa ou já ouviu falar em acreditação? Pois bem, é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação de organizações que executam atividades de avaliação da conformidade, dentre elas calibração de instrumentos e ensaios. É realizada pela Coordenação Geral de Acreditação, CGECR e Metro, possuindo caráter voluntário e representa reconhecimento formal da competência de um laboratório. As avaliações são realizadas conforme requisitos da norma ABNT NBR ISO IEC 17025. Agora vamos falar alguns termos importantes da metrologia. Padrão. Padrão é a realização da definição de uma dada grandeza com um valor determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como referência, ou seja, é uma grandeza de referência. O mensurando é uma grandeza que se pretende medir. E calibração e ajuste, você sabe a diferença? Calibração é definida como uma operação sobre condições especificadas, que estabelece a relação entre valores, erros e incertezas de medição entre o mensurando e o padrão. Ajuste é o conjunto de operações efetuadas num sistema de medição de modo que forneça indicações correspondentes de uma determinada grandeza. É muito importante que você não confunda calibração e ajuste, são operações completamente diferentes. Fique atento!
Rastreabilidade é uma característica de um resultado de medição relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, como foi exibido na hierarquia metrológica. Você se lembra? Basicamente, é a contribuição de incertezas de medição de cada padrão utilizado para calibrar um instrumento, começando dos padrões internacionais, seguindo pelos padrões nacionais até chegar aos laboratórios de chão de fábrica. Agora que você sabe alguns termos e conceitos ligados à metrologia, qual será o prazo de validade de uma calibração? Você sabe como é definido? Então, a validade de uma calibração não é algo fixo, ela irá depender de fatores e variáveis de cada instrumento, como, por exemplo, especificações do fabricante, condições de uso, histórico anterior de variabilidade de medições apresentadas pelo instrumento ou até normas específicas ligadas diretamente à sua aplicação. Em geral, deve-se analisar cada caso para se definir o intervalo entre as calibrações realizadas no equipamento, sendo possível o uso de ferramentas estatísticas. Os resultados de uma calibração são expressos em um documento denominado Certificado de Calibração. Este documento contém resultados das medições, erros e incertezas apresentados pelo instrumento, padrões utilizados como referência, data em que foram realizadas as medições e quaisquer outras informações pertinentes ao equipamento, como, por exemplo, dados de identificação do mesmo. Agora, a aprovação ou reprovação dos valores de medições expressas no certificado de calibração podem ocorrer de acordo com a capacidade de medição requerida e a tolerância do processo, no qual o instrumento é utilizado. Quanto menor for a tolerância do processo, mais rígida e estreita serão os critérios dessa aprovação. Não é possível generalizar esses critérios, uma vez que o mesmo tipo de instrumento pode ser utilizado em processos diferentes com tolerâncias diferentes. É isso, pessoal. Encerramos nossa videoaula e esperamos que você tenha compreendido a teoria do processo de calibração. E aí, galera, esses vídeos estão disponíveis para vocês na plataforma aí, tá? Dúvidas, perguntas, falem comigo. Alô, alô, alguém tem dúvida? Guinaldo, tranquilo? Fábio, tranquilo? Beleza, então. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, vocês podem mandar para a gente aí pela mensagem, escrever lá no fórum lá, que a gente está sempre observando, tá ok? Eu vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar na sala aqui se alguém quiser conversar sobre alguma coisa, tá ok? Desejo a vocês uma excelente noite, tudo de bom para vocês e até semana que vem.